Olha, grandes manifestações então se tornaram violentas pelos Estados Unidos durante esse fim de semana, com dezenas de milhares de americanos dando continuidade a uma onda de protestos contra o racismo e as táticas policiais. Vários destes eventos levaram a prisões, danos a propriedades e confrontos com agentes de segurança. Sobre esse assunto, gentilmente então nos atende agora o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, João Feres. Professor, bom dia, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Bom dia, é um prazer participar com vocês de novo aqui do Telejornal. Prazer todo nosso, viu? Professor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor sobre esses protestos, se eles vêm aí alcançando seus objetivos, mas me parece um pouco complicado generalizar o protesto, não? Existem os mais pacíficos, os mais fervorosos, com armas, sem armas, a gente viu aí alguns deixando feridos, até mesmo mortos, e também o andamento do protesto pode depender do posicionamento da polícia, né? Então, como analisar um protesto, se ele é válido, não é, os tipos de protestos, é possível generalizar? Eu acho que é possível, na verdade, você colocar esse protesto dentro do contexto mais largo, que é o da iminência da eleição presidencial agora nos Estados Unidos, né? Porque você tem... combinada com a questão da pandemia. Então você tem um presidente que teve perdas de popularidades fortes devido à sua má gestão da pandemia, que é negacionista, assim como o nosso presidente, né? E que, devido a essa perda de popularidade, está um pouco desesperado para tentar assim, fazer algo que mude o status quo, ou seja, que reverta isso, que o torne competitivo novamente. E parece que ele apostou nessa coisa de reprimir violentamente as manifestações. Os Estados Unidos, eles têm uma tradição longa de protesto motivado por questões raciais, né? Outro dia eu fiz um levantamento, fui me informar sobre os detalhes disso. Quer dizer, começaram com protestos, na verdade, de brancos contra negros imigrantes, nos quais chegaram a matar vários, inclusive. Eram protestos propriamente racistas. Foi a partir da década de 40, 50, que particularmente os negros começaram a se organizar para fazer demonstrações públicas e reclamar do tratamento que recebiam da polícia, do Estado americano, né? Só para você ter uma ideia, quer dizer, a principal conquista em termos de políticas públicas mesmo, de legislação que o movimento negro americano teve, foi o movimento de direitos civis na década de 50 e 60, né, culminou na década de 60, com o fim das políticas do apartheid, desculpa, Jim Crow. Foi um movimento de massa desse tipo, de protesto que envolveu o país inteiro. Na época da Guerra do Vietnã, você vê, tem várias coisas parecidas, assim, não são idênticas, mas são coisas parecidas com o momento que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, a Guerra do Vietnã, obviamente, não é uma pandemia, mas era, como se diria, um fator exógeno que se combinava ao protesto racial, né? E colocou isso em grande evidência. Mas veja que, assim, naquela época, o resultado eleitoral do movimento de direitos civis não foi uma vitória de um candidato democrático. Os democratas, na época, já tinham apesar de ter tido o partido ter um passado racista ligado ao racismo do sul dos Estados Unidos, ele, nessa época, já tinha se convertido num partido no qual os negros votavam, ou seja, que mais defendia os direitos, né, civis e políticos dos negros. Tanto que o Lyndon Johnson, que foi um presidente que sucedeu o Kennedy, foi o sujeito que aprovou né, os civis, basicamente. Mas você vê que logo depois, ou seja, logo depois os democratas perderam a eleição para o Richard Nixon, que é republicano. Então, os negros são só 13% da população americana. Então, o balanço político desse tipo de movimento é uma coisa complicada. E o Trump, quando escolhe reprimi-los, ele está apostando que ele vai conseguir colocar uma quantidade suficiente de brancos do outro lado, ressentidos o suficiente, ou ameaçados pela questão, que se sintam ameaçados pela questão racial, que lhe permita vencer a eleição. Pode ser um movimento desesperado, mas é um cálculo político isso também, entendeu? E arriscado e perigoso, porque o que a gente observa, né, e eu pego esse gancho que o senhor trouxe pra gente do Donald Trump, né, todos esses protestos sendo
e na procura de maior igualdade de direitos, de maior justiça no tratamento policial aos negros, do preconceito, do racismo em geral, combate a isso, e a gente vê ao mesmo tempo então o presidente causando maior revolta, enviando tropas federais para conter esses protestos e espalhando tropas federais pelos Estados Unidos. E aí a gente viu aí o surgimento, a aparição, destaque nos noticiários, as imagens chamando bastante atenção desse novo grupo, um grupo negro chamado In Fact Not Fucking Around Coalition. Coalizão não está brincando, seria mais ou menos essa tradução, professor? Dezenas de pessoas, o nome é curioso, né? Vestidas com uniformes paramilitares, portando os fuzis, espingardas semiautomáticos. Isso foi no ato neste próprio dia 25/7, que coincidiu com o mês da morte do George Floyd, em Louisville, no estado de Kentucky. Como o senhor analisa aí agora esse grupo? Imagina só se vira moda, então, como pode ser esse tipo de combate? Travou a ligação? O professor travou um pouquinho aqui para mim. Será que a gente recupera? Queria ouvir a análise dele com relação a esse grupo. Tá, então, tô aqui. Professor, conseguiu ouvir minha pergunta falando sobre o Eu acho que tô aqui. Como que a gente... Foi sobre esse grupo Not Fucking Around Coalition, né? Que quer dizer assim, nós não estamos de brincadeira. Coalizão do nós não estamos de brincadeira. Até isso é similar, você vê assim, não quero abusar, obviamente, da comparação histórica. A história nunca se repete ipsis literis, igualzinha. Mas vira e mexe, várias coisas se repetem. Ela tem uma cara parecida, né? Parece um movimento helicoidal, assim. Nunca volta exatamente ao mesmo ponto, mas volta a um ponto parecido, né? Parece os Panteras Negras. Os Panteras Negras também tinham como estratégia usar a violência aberta, inclusive armada, né, para fazer esse tipo de demanda por direitos civis e políticos, né? Eu acho assim, a sociedade americana é uma sociedade muito armada, né? Essa lógica da arma tal, que infelizmente está tentando ser importada aqui pro Brasil, é uma coisa que leva muita violência, a violência letal, né? Você vê o cara sai pra rua com a arma, ou encontra o outro, os caras brigam, um mata o outro. Assim, é muito mais difícil matar alguém com socos e pontapés do que com um tiro, né? Basta um tiro. Então, essa lógica está presente lá, né? Eu não sei, assim, não sou... Aqui no Brasil as coisas não acontecem dessa maneira, pelo menos tão abertamente, né? Não gostaria de julgar, mas eu queria, assim, simplesmente dizer que, assim, faz parte do repertório do protesto nos Estados Unidos esse tipo de movimento, não é nada novo, entendeu? Mostrar e outra coisa, também. Assim, isso não quer dizer que o movimento seja em si, que logre sucesso, porque, como eu disse para você, ou seja, o jogo que o Trump joga, o que o Bolsonaro também joga, é um jogo seguinte, não é convencer as pessoas, o maior número de pessoas, ou seja, conquistar o centro para convencer um grande número de pessoas por meio de propostas razoáveis acerca das coisas. É pelo contrário, é radicalizar o máximo possível para um lado, para ver se você consegue atrair uma maioria para aquele lado, mesmo que essa maioria seja uma maioria pequena em relação ao que ficou do outro lado, que é seu inimigo. Então é antípoda, é o contrário do que você tinha antigamente, né, nessas democracias presidencialistas, que era a ideia de conquistar o centro, ou seja, os partidos se colocavam à direita e à esquerda e ganhava quem conquistava o centro. Esses novos políticos, chamados de novos populistas, né, eles, na verdade, radicalizam para a direita, geralmente, né, são mais para a direita do que para a esquerda, e tentam ganhar o máximo possível de gente nessa aposta radical de direita, expulsando os outros. Então a ideia de violência, a ideia de demonização do outro está presente nisso, muito presente nisso. Infelizmente é uma lógica de violência, de confrontação, que produz mortes e tal. É o mundo que nós vivemos, virou esse tipo de gramática, né, dos movimentos sociais e da política cada vez mais radicalizada. Sim, e só chamando um pouquinho a atenção para a imagem que a gente acompanha agora em um dos movimentos dos protestos nos Estados Unidos, maioria disparada nesse grupo de branco, de jovens brancos e também alguns inclusive loiros, muitas mulheres participando também, enfim, só para a gente não deixar passar batido esse take. E o senhor falou um pouco do Brasil, queria fazer alguma ligação, né? Também nesse fim de semana a gente acompanhou mais uma imagem chocante da polícia aqui no nosso país, atirando pelas costas de um motociclista que estaria com uma moto roubada.
há poucos dias também um policial pisando no pescoço de uma senhora, dizendo que estava se sentindo ameaçado por ela. A gente acompanha com constância sumiços de adolescentes, balas perdidas no Rio de Janeiro. Enfim, aqui no Brasil, faltam mais protestos, mais combate à violência, briga por direitos iguais, ou realmente esses protestos acabam provocando maior violência também, e essa discussão pode acontecer de uma outra forma? O que acontece? Outro dia eu escrevi um textinho sobre isso, exatamente, comparando os Estados Unidos com o Brasil em relação a esses padrões de protesto, né? Particularmente o que diz respeito à raça. Nos Estados Unidos, os negros são só 13% da população. Então, se não tivesse esse contingente de população... Mais uma vez perdi o professor, será? Nossa ligação está com uma falhinha ou outra, mas a gente consegue restabelecer rapidinho. Já estou ouvindo o professor de novo. Pode seguir, professor. Então, nos Estados Unidos sempre houve essa coisa de você depende, como os negros são só 13% da população, você depende de coalizões, de acordos com brancos, tal, com os progressistas brancos, né? Senão isso não acontece. Aqui no Brasil é engraçado, porque se você olhar nas estatísticas, acho que o termo é um pouco inadequado, é curioso no mínimo. Se você olhar nas estatísticas de violência policial, você vai ver que existe um recorte racial muito forte, ou seja, os negros, como você mesmo disse, são vítimas preferenciais das piores violências impetradas pelo Estado, pela polícia. No entanto, não existe um padrão de protesto racializado como nos Estados Unidos. A despeito de você ter no Brasil, ou seja, 7%, 8% de pretos e 45% de pardos, ou seja, você tem mais de 50% de não brancos no Brasil, de pessoas que são de alguma maneira racializadas, né? Mas ela não, o protesto, ou seja, a politização da questão racial não ocorre nem de perto comparado à dimensão que ela ocorre nos Estados Unidos, né? E fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, professor. Para entender direitinho, o brasileiro, ainda mais sendo a maioria da parte da nossa população não brancos, ele sofre mais calado? Ou a situação nos Estados Unidos chegou num grau de violência escancarada em que a população realmente não suporta mais, algo do tipo? Não, eu acho que é uma combinação de coisas. Nos Estados Unidos, eu tenho uma certa experiência nos Estados Unidos, morei 8 anos lá, então eu conheço razoavelmente bem a sociedade americana. Eu fiz uma tese de doutorado sobre os Estados Unidos também. Olha. Nos Estados Unidos, o que acontece? O elemento racial vira um elemento fortíssimo de identificação desse grupo de pessoas que são discriminados, né? Então, assim, e aquele tipo de coisa, assim, frequentemente ocorre isso na história da humanidade, ou seja, o elemento que é o elemento usado para oprimir, ele muitas vezes se torna também o elemento que constitui a solidariedade social. Então, assim, as pessoas são oprimidas todas por serem não brancas lá, né? Então elas usam a raça como uma forma de solidariedade social. Agora, aqui no Brasil, eu acho que a gente teve um processo muito longo de apagamento, né, de escamoteamento da questão racial, seja antes pela ideologia do embranquecimento e depois com a democracia racial, né? Essa ideia que as relações raciais no Brasil são harmoniosas, que aqui não existe racismo de fato, ou que o racismo é mais fraco. Então acho que cria um contingente de pessoas que, em grande medida, parte dos pardos que respondem pardos no IBGE são assim, né? Ou mesmo alguns pretos, pessoas que elas não articulam a marginalização que sofrem como produto de racismo, discriminação racial. Então isso acaba não politizando a questão, entendeu? Você vê, por exemplo, a quantidade de pessoas que assim, são do movimento negro, apoiam o movimento negro, ou tem uma leitura da desigualdade brasileira no qual o componente racial é um componente bastante forte, são pouquíssimas. Mesmo entre aqueles não brancos. Então isso acaba não virando um elemento de mobilização política. Você vê até do ponto de vista eleitoral, pouquíssimos candidatos colocam a questão racial como uma questão relevante. Cargos majoritários é raríssimo isso. De vez em quando você tem algum cargo proporcional, seja candidato a deputado ou vereador que trata um pouco dessa questão. Mas para cargos majoritários, assim, eles preferem evitar a questão, não tratar o problema da discriminação racial.
como o senhor acha que poderia, da melhor forma, ser combatido a falta de espaço para o negro, o preconceito, o racismo? Por exemplo, as cotas para estudantes, discussões nas escolas são úteis? Ou realmente, dependendo dos casos, tem que ter um barulho na rua, um movimento muito forte e marcante? Eu acho, na verdade, que as políticas positivas, ou seja, afirmativas, é a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que no Brasil a gente conseguiu criar políticas afirmativas a despeito de não haver esse enorme conflito. Por outro lado, tem um contingente enorme da população que é não branca aqui, muito maior que nos Estados Unidos, né? O que faz com que as pessoas sejam razoavelmente progressistas não consigam ficar totalmente cegas a esse problema, né? Até recentemente, vários eram cegos. Tinha muita gente que se colocava publicamente como sendo de esquerda, sendo progressista, e dizia que o racismo não era um problema no Brasil, mas isso acabou. O debate com as cotas, sobre as cotas, na verdade, eu estudei isso profundamente, foi a derrocada desse tipo de discurso, né, freiriano, que não, veja bem, o problema aqui é só social, não é racial, resolvendo social, resolve o racial. Isso não é verdade, os números mostram que isso não é verdade. Então eu acho que a gente precisa combater o problema do racismo, discuti-lo, criar políticas para debelá-lo, políticas de conscientização, né? É um problema, é uma questão complexa, porque, veja bem, não é simplesmente você deixar que o movimento social tome as rédeas das coisas, porque a política pública é uma política de Estado, é uma política de governo também, ela depende de uma mediação com o resto da sociedade, precisa ser uma política para toda a sociedade, mesmo que às vezes seja só para beneficiar algum grupo, né? Mas é uma política que é uma política da sociedade como um todo. A sociedade é proprietária das políticas públicas. Então ela precisa haver mediação entre os movimentos sociais e o Estado, e para isso o Estado tem que ter uma abertura para esse tipo de mediação, né? Eu acho que atualmente nós temos pouquíssima abertura para mediação entre governo, Estado e sociedade civil no governo Bolsonaro, né? Sim, é verdade. Mas já tivemos bastante mais, né? Pois é. E como o senhor faria uma comparação? Como o senhor vê o racismo hoje no Brasil com relação a 10 anos atrás? O mesmo, um pouco mais discutido, menos tolerado ou pior? Não, eu acho que mudou muito. As práticas sociais racistas continuam, mas eu acho que mudou muito a consciência das pessoas acerca do racismo, tanto de negros ou de não brancos quanto de brancos, né? Se reclama muito mais hoje em dia de uso de termos racistas, tem políticas de ação afirmativa, tem negros na universidade pública, que são as melhores universidades do Brasil, assim, um contingente enorme, quase não existiam, assim, eram muito poucos, e geralmente em cursos de pouco retorno, né, econômico. Então acho que mudou bastante, assim como a questão de gênero, né, que mudou bastante, e a questão racial também mudou bastante. Então resta saber se isso é meramente um produto do ciclo progressista que a gente teve de governos, né? Se você pegar o governo tucano, apesar de ser, os 8 anos de governo tucano, apesar de ser um governo que economicamente era conservador, né, ou seja, a favor da diminuição do gasto público, essas coisas, ele era, no ponto de vista de valores, progressista, né? E aí os governos do PT também foram bastante progressistas do ponto de vista dos valores, então a gente teve um ciclo longo de décadas aí que a gente chama de reconhecimento por parte de instituições do Estado desses problemas sociais, como problema de gênero, problema, né, desigualdade de gênero e problema de desigualdade racial. Resta saber se esse ciclo político, agora que a gente entrou, de repente trocou para um governo de extrema-direita, passando, né, de um governo de centro-esquerda, que era da Dilma, rapidamente para um governo de centro-direita, que era do Temer, para um de extrema-direita do Bolsonaro, né, foi uma mudança bastante rápida. Resta saber se esse tipo de tendência, né, de maior cuidado, de sensibilidade das instituições em relação a esses problemas, vai ser revertido pela mudança política, ou se a sociedade, de alguma maneira, ou as instituições vão conseguir segurar um pouco as pontas. Eu acho que até agora, né, assim, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, as instituições estão segurando em grande medida as conquistas. Agora eu não sei quanto tempo isso dura.
E, de uma certa forma, a gente espera que essa nossa conversa aqui também contribua, né, para todo o assunto, abrindo esse espaço aqui, né, na Jovem Pan, com tanta gente que nos acompanha. Professor, para a gente encerrar rapidamente, já que começamos falando dos Estados Unidos, o senhor poderia dar uma previsão? O que o senhor acha que vai acontecer daqui para frente, até as eleições? Estamos há umas 10 semanas dessa data por lá. O armamento aumentando por parte dos manifestantes, da polícia também, soldados sendo espalhados. A que ponto será que tudo isso vai chegar? Eu acho assim, a gente quando fala dos Estados Unidos, a gente tende a pensar nos Estados Unidos um pouco nos moldes brasileiros. Eu estou falando especificamente a respeito da política americana, né? Porque a gente está falando, não, vai vir a eleição, tal, a popularidade do presidente não está tão alta, tal. Mas os Estados Unidos têm um sistema eleitoral muito particular deles, que é aquela coisa do distrito da eleição. O distrito da eleição para presidente nos Estados Unidos são os estados, né? Enquanto que o distrito para eleição para presidente no Brasil é o país inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Como a gente faz eleição no Brasil, a gente conta os votos do Brasil inteiro, soma quem tiver o maior monte e leva, não é isso? Tanto no primeiro como no segundo turno. Nos Estados Unidos, não. Você conta estado por estado e quem ganha no estado ganha todos os votos no estado, que tem aquele colégio eleitoral maluco deles lá. Então, e o que acontece é o seguinte, os estados têm um perfil político muito diferente, né? Então tem estados tradicionalmente progressistas e estados tradicionalmente conservadores. E aí a eleição americana, na verdade, só conta no que eles chamam de swing states, que são aqueles estados no qual a coisa pode ir para um lado ou para o outro, né? Então, às vezes você tem uma questão que parece que está mobilizando assim, muita gente, mobilizando um debate público imenso no país, que quando você faz uma pesquisa de opinião pública, na verdade mostra uma perda de popularidade do governo e tal, mas se o presidente não perder popularidade nos swing states, naqueles estados que são decisivos para a eleição, ele pode muito bem ganhar a eleição, mesmo sendo tendo a minoria dos votos, como já ocorreu, a primeira eleição do Trump foi assim. Sim. Então, assim, é meio complexo o cálculo político nos Estados Unidos e a gente tentar adivinhar quais serão as consequências dos movimentos, desses movimentos sociais, ou mesmo de movimentos na opinião pública em relação a uma mudança política mais concreta, que seria, por exemplo, a perda da presidência pelo Partido Republicano, entendeu? Porque o Donald Trump se reelegendo, ele comprova o apoio à sua linha dura, talvez, de segmento, quem sabe um pouco intolerante também, e continua seguindo, né, com esse jeito de agir e aparentemente com apoio também, né? Mais ou menos também, porque assim, ele ganha a presidência, provavelmente não vai ganhar a Câmara dos Deputados e o Senado pode perder também, pode continuar. Então, o que eu diria é o seguinte, ele ganha, a sociedade vai continuar dividida como está agora, bastante dividida, já estava, mesmo antes do governo dele, com o governo dele piorou isso. Assim, o prospecto para os Estados Unidos é bastante ruim do ponto de vista político, do sistema político, da legitimidade do sistema político, não é bom não. Preocupante. A gente vai seguir acompanhando, então, desenrolar as eleições e conta com a sua participação. Como sempre, é muito legal bater papo com o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, professor João Feres, que é sempre preciso mais tempo com o senhor, porque o bate-papo realmente é longo, são muitas as possibilidades. Obrigada por hoje, boa segunda-feira e até uma próxima, hein? Eu que agradeço, Adriana. Conte comigo quando quiser, tá? Contamos sim. Valeu. O senhor também com a gente.